Oi, amiguinha! Hoje vamos fazer um pudim e um bolo. Tudo muito fácil de fazer. Olha, a gente vai precisar de um copinho descartável de café, aquele pequenininho, ou uma tampinha, algo parecido, que a gente vai usar assim só um dedinho. Vamos fazer uma marca aqui, mais ou menos de um dedo, porque o pudim é fino, então ele não pode ser grosso e nem muito alto. A gente vai cortar, primeiro corte assim, uma parte fora, e agora sim, a gente vai cortar mais ou menos um dedo, para não ficar muito grosso. Então, você pode usar alguma tampinha que você tenha também, não tem problema, tá? Olha, aqui tá o copinho. Vai ser uma forma, vai servir de forminha pra gente. Nós vamos fazer com massinha. Aí na descrição do vídeo tem duas receitas para você fazer, uma que vai ao fogo e outra que não vai ao fogo. Para você criança é muito melhor que não vai ao fogo. E não se esqueça de uma coisa, depois que pegar um pedacinho da massa, você tem que fechar o saco muito bem fechado, não pode ficar ar, senão você vai perder a massa vai ficar dura e seca, então tem que estar bem fechadinho. Então pegue aí uma bolinha, a gente vai amassar, vai dar um jeitinho nela para ela ficar bem macia. Depois a gente vai encaixar na forminha, você vai apertando que ela tem que preencher o fundo da forma. Vai fazendo assim. Se faltar massa, você coloca por cima, vai amassando, ou se quiser, tire e amasse toda a massa junto. Depois coloque outra vez. Mas tá bom. Olha, é normal o copinho ficar torto, então você vai ter que arredondar, porque ele é um plástico, é mole, ele vai se mover. Então vai ajeitando ele, senão vai secar torto. A massa seca torta. Vamos pegar um pedaço de canudinho ou de palhinha e a gente vai enfiar bem no meio, que é para fazer a marquinha daquele furo do pudim. O pudim tem um furo no meio por causa da forma. A gente vai fazer a mesma coisa, enfia até o final e roda, que é para ter certeza que pegou toda a massa por dentro até o final. Assim, mas a gente vai colocar o canudo de volta, tá? Para secar, é melhor deixar o canudo aí. Se você quiser deixar secar dentro do plástico, não tem problema, só vai demorar mais. Eu prefiro tirar, mas corre o risco de amassar um pouco. É só fazer um cortezinho e com cuidado ir tirando. E se ele ficar amassado, você vai moldando com os dedos. Se preferir, deixa um pouco até ficar mais durinho aí dentro e depois tira para acabar de secar. Deixa secar no sol que seca mais rápido. Tem que secar de um dia para o outro, não antes disso, não adianta. Antes disso não fica seco. É mesmo de um dia para o outro, no sol seca mais rápido. E quando já estiver seco de um dia para o outro, se você quiser ver ele de bundinha para cima, melhor ainda, para acabar de secar. Para fazer o bolo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a forma do bolo é mais alta. Então a gente vai fazer assim, mais ou menos 2 dedos, ao invés de fazer um só, tá vendo que ela é mais grossa? O sistema é o mesmo, é só enfiar a massa, fazer o encaixe até o final, moldar direitinho. Depois a gente vai fazer o furinho também com o canudo. É igualzinho, a diferença tá só na altura. O pudim é mais baixo e o bolo é mais alto. Se quiser, lembre-se, pode deixar secar dentro da forminha, tá? Olha aqui, a minha saiu um pouquinho estragada na hora de tirar, mas é só a gente dar um jeitinho com a mão, não tem problema. Para fazer isso, você pode passar um pouquinho de água. Pega aí uma tampinha com água, passe no dedo e vá moldando, isso ajuda bastante. Se a sua massa ficar muito mole, é só colocar um pouquinho de maisena e amassar de novo, tá, amiguinha? E se ela ficar muito seca, tente colocar um pouquinho de água para ver se melhora. Mas aos pouquinhos, tudo isso aos pouquinhos para não estragar. Vou colocar aqui o canudinho, tem que apertar até no fundo. Pode colocar antes, como nós fizemos. É porque eu esqueci. Eu prefiro que coloque antes, tá? Olha, os meus já estão secos, ficaram de um dia para o outro no sol. Não precisa ser no sol, desde que seja um lugar que ventile. Para tirar o que ficou errado ou torto, vamos usar uma lixa de unha e lixar. Às vezes fica uma pontinha, fica uma coisinha feia. Pode fazer isso que fica ótimo. Vamos colocar de novo num canudo grande, porque nós vamos usar isso para pintar, fica mais fácil. Vou usar esmalte de unha, verniz de unha para pintar. Estou usando amarelinho, sempre pinte 2 vezes, deixa secar e pinta de novo, que é para ficar bonitinho. Olha, o meu foi pintado 2 vezes, mas acontece
que tem que deixar secar primeiro. Para secar, faça isso que eu fiz aqui. Olha, tá pintado 2 vezes, tá bem amarelinho. E assim, para fazer a cobertura de caramelo, amiguinhos, olha o que eu fiz. Peguei esmalte marrom e vou jogando por cima. Para você não gastar muito esmalte, vai fazendo assim como eu fiz, olha. Vai empurrando aos pouquinhos, tem que ser devagarinho, aqui tá adiantado, mas tem que ser devagarinho, que é para ele escorrer e ficar bem bonitinho. Vou colocar mais uma gotinha, que é para ajudar a escorrer. Se você virá-lo de lado um pouquinho, ele ajuda a escorrer a calda. E eu esqueci de pintar o meio, então você passe aí o marronzinho no meio do pudim, tá? É assim. Tá vendo como ficou? Agora é só deixar secar. Para fazer o bolo é a mesma coisa. Eu vou lixar porque o meu ficou um pouquinho torto. Vou dar uma melhoradinha nele. É coisa rápida também. Já tá lixado. Eu vou pintar de marrom. O meu marrom um pouco escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar 3 vezes. Sempre deixa secar, depois pinta, tá? Tem que esperar a primeira mão secar, senão não adianta nada. Eu achei que ficou muito feio assim. Olha como ficou a primeira mão. Então, vou pôr para secar do jeito que nós fizemos com o pudim. Vou passar a segunda mão agora. Vou deixar secar de novo. Aqui não mostra eu pintando a terceira vez, mas eu pintei e ficou bem escuro. Ficou parecendo cobertura de chocolate. Essa aqui é a segunda mão, por isso que eu não gostei. Vou passar a terceira. Olha, aqui já pintei 3 vezes. Note que ficou bem escuro. Eu vou passar a base de unha nele para dar um brilho. Passa nele todo. Se você quiser enfeitar, pode colocar algumas coisinhas. Eu peguei umas bolinhas de enfeitar a unha, de fazer aqueles desenhos nas unhas, e vou colocar aqui. Ficou parecendo aquelas bolinhas que se usavam nos bolos antigamente, uns confeitos. Eu acho que nem existe mais, era uma bolinha muito dura. Mas ficou bonitinho, pode colocar a cor que você quiser, ou se você tiver florzinha, qualquer coisa que enfeite as unhas serve para enfeitar aqui. Então, o nosso bolo ficou assim, amiguinhas, agora é só deixar secar. Para fazer um prato para o bolo ou para o pudim, pega um copo de descartável grande, porque a gente precisa de um fundo maior que o que nós usamos para fazer o pudim, senão não vai caber o pudim. Vamos cortar, mas a gente vai deixar uma beiradinha bem pequenininha dos lados. Assim. Olha como que ficou. Agora, faça um furinho no meio e espete um palito de dente, que é para você colocar e apoiar para pintar, senão não vai conseguir pintar. O meu já está aqui de início pintado, mas porque eu esqueci. Depois que você fizer isso, vai ficar muito mais fácil pintar. Pinte da cor que você quiser. E você pode usar tinta guache para fazer todas essas coisas, tá? Canetão, canetinha, tudo isso serve. Você não precisa pintar o meio, pinta só o lado de fora e uma parte do lado de dentro, porque o meio não vai aparecer. Então não precisa de você gastar esmalte à toa. E pinte 2 vezes. Depois, pega uma gotinha de esmalte branco ou de outra cor que você queira e faça umas bolinhas para enfeitar. Eu fiz assim, olha, eu fiz uma bolinha e depois fui dando espaço entre uma bolinha e outra, para ficar bonitinho. Isso é no fundo. Depois eu vou fazer na lateral. Agora, eu vou fazer na lateral, no espaço entre uma bolinha e outra, tá vendo? Bem no meio das duas eu vou fazer. Eu acho que fica bonitinho. E depois vou fazer do lado de fora também. Pode pintar de qualquer cor, tanto o prato quanto as bolinhas. Só que tem que ser uma cor diferente da outra para aparecer, né? Vou fazer aqui também. Olha que bonitinho. Agora é só deixar secar, amiguinha. O meu já tá seco, então eu vou colocar agora o pudim aqui em cima. Pode ser o pudim ou o bolo, tá? Pode fazer para os dois. Se você quiser fazer diferente, olha, pega uma tampinha de
pasta de dente ou de garrafa, qualquer tampinha, coloque debaixo de um círculo que eu cortei e fiz com papel de caixa de cereal, de maisena, de caixa de maisena. Se quiser colocar EVA por cima, coloca, como eu fiz, ou coloque algum outro papel, papel de presente, pode ser, tá? Esse aqui é um outro pudim, eu já tinha feito, eu pintei de azul, as beiradinhas das laterais são arredondadas, tá vendo? Eu fiz como se fosse ondas, dá mais trabalho, mas fica bonitinho. E assim ficou o nosso pudim. Eu acho que é muito fácil de fazer. E você pode aproveitar a massa para fazer várias outras coisas que tem aí no canal. Amiguinha, nosso bolo e nossos pudins ficaram assim. Amiguinha, deixe o seu like fortalece o canal e ajuda ele a crescer. E assim o YouTube vai avisar você toda vez que eu postar um vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e também de clicar no sino. Ative o sino para saber toda vez que a Flávia postar um vídeo, ok? Se você quiser fazer garrafas de vinho, de uísque, Red Label, aí no canal tem um monte de vídeo para você fazer e até gelo para colocar no copinho. É para aproveitar a massinha. É isso aí, amiguinha. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, clique no sino para saber as novidades e um super beijo para você.